Fala, meus amigos, daquele jeitão, ó, e se prepara aí que o desafio hoje é preencher todo o nosso alfabeto com personagens, com figuras históricas e tudo mais do universo de He-Man e os mestres do universo. Afinal de contas, essa galera aí já passou de 40 anos de idade e tem muita história para contar. Então, se prepara aí que o ABC do He-Man vai começar. R de Randor, o pai do nosso herói. S de She-Ra, a princesa do poder. T de Tila, o de universo. V de Vitória, W de Yunda, o guerreiro do passado. Y de Ardaz, que ninguém sabe quem é. X de Xuxa, onde muita gente assistiu o desenho. Z de Zodak, que não sabe se é do bem ou se é do mal. Alfabeto do He-Man, só aqui no Coleção em Ação, daquele jeitão. Letra A, Adam. Olha aí, eu acho que a Mattel previu que um dia a gente ia fazer um vídeo assim. Afinal de contas, ela já colocou a letra A no Príncipe Adam. E por mais que o Príncipe Adam tenha ficado conhecido ali no desenho animado com a entonação vocal mais tranquilona do Garcia Jr., o personagem não surgiu nem na animação e nem nos brinquedos como era da gente esperar. E os Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Na verdade, o Adam apareceu pela primeira vez no gibi DC Comics Presents 47, sendo essa a primeira aventura do He-Man fora das minicomics que acompanhava as figuras iniciais. E para chamar atenção para o herói, vamos dizer assim, desconhecido naquela época, a DC Comics colocou ninguém menos que o Superman para dividir as páginas dessa aventura lá em Eternia. Sendo que, como deu para vocês verem, esse Adam era bem diferente do Adam da animação. Letra B, Blade. E o Blade apareceu pela primeira vez no filme do He-Man do Dolph Lundgren, produzido pela Canon lá em 1987. E deixou a galera com aquela cara de: quem que é esse camarada aí? I've waited a long time for this. E o personagem, vivido pelo ator Anthony Loggins, é um mercenário espadachim que, junto ali com mais uma turminha de esquisitos, é chamado pelo esqueleto para ir para a Terra enfrentar o Ivan Drago de Eternia e tentar recuperar a tal chave cósmica do filme. E aí, depois disso, o vilão virou um boneco na coleção clássica do He-Man e apareceu aqui e ali em algumas histórias em quadrinhos do nosso personagem e até fez uma pequena participação em um episódio de Salvando Eternia da Netflix. Letra C, Clamp Champ. E o Clamp Champ faz parte dos mestres do universo, sendo chamado de o mestre da captura. E o herói foi apresentado como um brinquedo na linha de 1986 da franquia do He-Man, já que até então a coleção não tinha nenhum afrodescendente, mas também para Mattel não ficar para trás com a criação da linha Sunman, que foi lançada em 1985 pela Olmec Toys, sendo que era uma criação da Ayla Eason, uma mãe que queria uma representatividade para o filho dela, já que até então a coleção do He-Man não oferecia isso. Então o Clamp Champ surgiu como um poderoso herói que faz as vezes da guarda pessoal do Rei Randor, sendo também um dos aliados mais fiéis do He-Man. D, Dare, o filho do He-Man. E o Príncipe Dare é o sucessor do He-Man que deveria ter sido
Mas não foi. E o novo herói ia estrelar um desenho animado chamado Hero, filho de He-Man, sendo fruto do casamento do maior defensor de Eternia com Attila, anos depois do fim da ameaça do esqueleto. Só que infelizmente, como aconteceu com outros projetos da franquia, esse desenho do Hero acabou não indo pra frente, muito por conta ali da proximidade da falência da Filmation. Sendo que a Dick, que era para ser o novo estúdio responsável pela franquia, não se interessou pela ideia do Lou Scheimer. E aí nessas, o segundo Hero, o herói que não aconteceu, só foi revelado para o mundo por conta da Bíblia com as informações do desenho cancelado. E aí ele acabou ganhando uma figura pela famosa linha Classics e também uma nova história de fundo com as mini-comics que vinham junto com o boneco. Letra E. Extender. E o Extender é um mestre do universo bem desconhecido, principalmente para quem está acostumado apenas com o desenho clássico, já que ele apareceu somente como brinquedo e nos quadrinhos da Marvel que o He-Man teve. O herói conhecido como Torre do Poder é um guerreiro ciborgue que apareceu pela primeira vez na linha de brinquedos lançadas lá em 1986. E ele tinha as manhas de se esticar todo para incrementar ainda mais as brincadeiras da criançada. Now, He-Man's rising force, Extendar. Grayskull's mine. He's out of reach. Figures and sets sold separately. You from the Masters of the Universe, Extendar, a tower of power. E a história é que ele era um cavaleiro comum que foi enganado e modificado pelo Pavoroso e outros cientistas da Horda a mando do Hordak. Mas depois acabou se rebelando contra o seu criador, passando a ser um poderoso aliado dos mestres do universo. Letra F. Felina. E a Felina, conhecida como Catra lá nos Estados Unidos, sempre teve aquele ódio básico da She-Ra, já que ela só virou capitã da Horda quando a Dora descobriu o passado dela e se uniu ao irmão He-Man e aos rebeldes, para descer-lhe o cacete na turma do Hordak. Tanto na história dos brinquedos da coleção da She-Ra, quanto no desenho animado. A personagem tinha uma máscara mágica que transformava ela em uma pantera. E ainda tinha uma montaria chamada Claudine, uma simpática leoa rosa, que, pra falar a verdade, nem combinava muito com a vilania da Felina. Diz aí, com certeza uma das vilãs mais marcantes do desenho da She-Ra. Letra G. Gorpo. E o Gorpo é um dos poucos que conhece o segredo de que o Adam é o He-Man e também um dos personagens mais queridos do desenho clássico. Uma curiosidade é que o Gorpo, conhecido como Orco no original, não tinha sido imaginado nos primeiros brinquedos do He-Man, sendo criado pela Filmation em 1983 para servir de alívio cômico no desenho do He-Man. Vem, vence o mal, espanto temporal, o azul, o amarelo, tudo é muito belo. E aí o habitante de Trolla só apareceu nos brinquedos em 1984, na terceira linha de figuras dos Mestres do Universo, sendo que existem registros que ele foi disparado um dos personagens que mais vendeu naquele ano. Letra H. Hero. Olha aí, ó, e a gente tem mais um Hero nessa lista. E dessa vez um ancestral do He-Man na defesa dos poderes de Grayskull e que, a exemplo do Hero 2, também era para ter tido um desenho próprio, mas que ficou só na promessa mesmo. E o nome desse spin-off seria The Powers of Grayskull e se passaria na pré-Eternia com direito a vários dinossauros e tudo mais. Alguns desses dinos até foram lançados, mas o Hero, apesar de já ter moldes prontos, acabou nunca ganhando um bonequinho na linha original. Apesar de que hoje ele faz parte da mitologia do He-Man, muito obrigado, com várias action figures já lançadas nas linhas mais atuais. Letra I. Isaac Bardavi. Não, e diz aí, né? Não tem como não usar a letra I se não for para falar do Isaac Bardavi, a voz inigualável do esqueleto aqui no Brasil. Mas desta vez nós não vamos derrotar He-Man. Não vamos? Não, He-Man vai se derrotar a si mesmo. E o nosso querido Isaac nos deixou em 2022, mas não sem antes dar a honra de participar no doc do He-Man lançado aqui no canal. Eu vou te pegar, He-Man, e vou te levar pra Grayskull, e você vai ficar lá pro resto de sua vida. Aliás, um dos últimos trabalhos desse mestre da dublagem foi em Salvando Eternia, fazendo a voz do vilão Fulgor, conhecido originalmente como Scareglow. Que esconde tanto medo. Esqueleto? Eu não sou ele, mas eu me lembro desse nome. Olha, com certeza o Bardavi deixou muitas saudades, mas sempre que possível,
vai ser homenageado aqui no Coleção em Ação Show. Letra J, Julie Winston. E agora a gente puxa uma personagem que tem muita gente que, torce o nariz. Então temos Julia Winston, a mocinha terráquea do filme de Mestres do Universo de 1987 e que ajuda o He-Man do Dolph Lundgren e o resto da galera de Eternia enquanto aprontam altas confusões na Terra. E a personagem foi vivida pela atriz Courtney Cox antes de ganhar fama por participar de Friends como a Mônica, ou então a repórter Gil Withers na franquia Pânico. Letra K, Keldor. Bom, o príncipe Keldor foi citado pela primeira vez nos gibis lá dos anos 80, dizendo que ele era um irmão do Randor que tinha sido ali seduzido pela magia negra. E aí, o personagem só teve realmente um destaque maior na série animada de 2002, onde o Keldor é retratado como um irmão rival do Randor que fica desfigurado e acaba se transformando no esqueleto. E além de aparecer mais vezes nos quadrinhos, o Keldor ainda teve um novo destaque na última temporada do desenho do He-Man da Netflix, mostrando que o esqueleto tá longe de ser um vilão de poucas camadas. Letra L, Lança-Língua. E o vilão Lança-Língua, conhecido originalmente como Tongue Lasher, foi criado pela Mattel para ser um dos Homens-Cobras, que seriam os vilões da terceira temporada do He-Man. Como isso não aconteceu, a Filmation acabou remodelando o personagem quando ele apareceu no desenho da She-Ra como um membro da Horda. Do seu tanque. Bem lembranças minhas a Hordak. Como é que nós vamos explicar isso a Hordak? Como é que nós... Claro, quando o desenho de 2002 foi lançado, esse visual e origem como membro foi consertado e o personagem voltou a ficar idêntico à versão de plástico, que, vamos concordar, é muito mais inspirada que a versão da Filmation. Ou será que você acha que não, hein? Comenta aqui para dizer qual a sua versão preferida do Lança-Língua. Letra M, Maligna. E a Maligna é a única vilã dos Guerreiros do Mal e já na série clássica se mostrava muito mais perigosa que qualquer um dos outros capangas, às vezes até mesmo passando o próprio esqueleto para trás. Os astros estão na posição certa, Homem-Fera. Olhe, lá em cima. Oh, o cometa cósmico. Finalmente chegou a hora de abrir os portões de Grayskull. Irônico que hoje, depois de muitas décadas, depois de várias versões diferentes ao longo dos anos, a Maligna seja uma das personagens do lado do mal que mais foram exploradas nas histórias dos Mestres do Universo. Só que quando ela foi lançada lá em 1983, ela era praticamente uma versão malvadona da Teela. Inclusive, com os mesmos moldes sendo usados no corpo, com remodelagem apenas na cabeça da boneca e, claro, aquela cor amarela que deixava ela parecida com um morador de Springfield. E tá gostando desse vídeo? Aposto que tá, né? Então que tal deixar aquele like felpudão mesmo e compartilhar, hein? Vamos compartilhar? Vou até dar uma ideia, que tal compartilhar com aquele seu primo, irmão, seu amigo, sua amiga, que adorava levar uma espada do He-Man, aquela amarelinha para a escola sempre que podia, mas a professora quando via, apreendia como se fosse o objeto mais mortal do mundo e colocava a pessoa de castigo. Que tal? Letra N, Ninjor. E o Ninjor, o Guerreiro do Mal, foi criado no auge da Ninja Mania lá nos anos 80. Ele apareceu como um brinquedo nas últimas waves da linha clássica. E sendo ali um ser das sombras, ele deu muito trabalho para os Mestres do Universo dentro das mini-comics que acompanhavam os brinquedos. E como era bem normal na época, a Mattel chegou a pensar no Slamurai, o ninja branco, que era para ser ali a contraparte do Ninjor, para lançar também como brinquedo. Só que o personagem acabou não sendo lançado na época, ganhando brinquedos somente nas linhas Classics e Origins, e o Ninjor chegou a ser antagonista de uma história dos gibis ingleses do He-Man chamada Enter the Ninjor, obviamente sendo aquela referência mais do que marota ao filme Enter the Ninja da Canon, considerado o pontapé inicial da Ninja Mania lá nos anos 80. Letra O, Oolar. E o Oolar é o He-Man original das minicomics que acompanhava os brinquedos de 1982. Só que quando a versão animada do herói chegou em 1983 e se tornou um grande sucesso, como todo mundo sabe, esse He-Man de uma tribo distante foi deixado de lado. E aí, muitos anos depois, com a chegada da linha Classics, o Oolar se tornou um novo personagem, um defensor antepassado dos poderes de Grayskull, vindo da tribo da selva, e responsável por proteger as duas metades da espada de He.
Lee. E como todo mundo que é fã sabe, o personagem foi homenageado na primeira temporada de Masters of the Universe da Netflix. Foi ali, né, quando o He-Man assumiu uma forma mais poderosa e selvagem pra meter-lhe a mão na cara do esqueleto. Letra P. Príncipe Izor. Olha, e o Príncipe Izor é talvez um dos personagens mais misteriosos do universo Motu. Sem ninguém ter certeza se o Príncipe Izor é herói ou vilão. O Bigodudo foi criado aqui no Brasil na primeira metade dos anos 80. Como o desenho do He-Man já fazia sucesso por aqui desde março de 1984 e os brinquedos oficiais da Estrela só foram lançados em 1986, uma pequena empresa carioca chamada Model Train fabricou bonecos praticamente caseiros ali feitos na unha de vários mestres do universo e de maneira surpreendente criou esse brinquedo simpático que hoje é cobiçado por colecionadores do mundo todo. Letra Q. Quake. E olha, o Quake foi um dos vilões que mais deu trabalho pro He-Man de rabo de cavalo nas Novas Aventuras de 1990. O meu nome é Adam, de Eterno. Quando o bem é ameaçado pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! As Novas Aventuras de He-Man. Esse mutante dos desertos de Primus apareceu primeiro nos brinquedos das Novas Aventuras de He-Man e depois apareceu em mais de 40 episódios enfrentando o herói de Eternia a mando do esqueleto. E usando um tipo de massa capaz de criar terremotos, ele tinha força suficiente para fazer frente pro He-Man. Para a sorte do herói, ele era mais burro que uma porta de Angelim e com isso levava pior em todas as batalhas. Letra R. Real Blast. E esse aqui, eu vou dizer, hein, é um dos personagens que eu mais curto no universo do He-Man. E o Real Blast apareceu na linha de brinquedos de 1986, sendo um dos novos mestres do universo. Um xerife ciborgue bigodudo, cheio de estilo, armas e tudo mais. They call him Blast. Real Blast. He's an arm getter. He-Man's quick draw deputy. Figure sold separately. The fastest draw in the universe. Real Blast. E sendo ali um antigo aliado do He-Man, o inimigo mortal das hordas de Hordak, esse homem da lei foi mortalmente ferido em uma batalha, sendo modificado ciberneticamente para continuar defendendo a lei. Uma curiosidade é que o Real Blast tinha um medo mortal de cobras e ia aparecer na terceira temporada, mas acabou ficando nas histórias em quadrinhos quando o desenho do He-Man foi cancelado. Pô, que pena, hein? E o legal é que o Cowboy de Eternia finalmente ganhou uma versão animada quando a revolução chegou com a segunda temporada da Netflix. Letra S. She-Ra. E não tem como, né? Obrigatoriamente a letra S tinha que ser dela. She-Ra, a princesa do poder. A irmã gêmea do He-Man, defensora de Eternia, a Dora foi sequestrada pelo Hordak ainda bebê e cresceu sendo enganada e se tornando capitã, achando que a Horda só queria o bem do povo de Eternia. Isso até encontrar o He-Man no longa animado O Segredo da Espada, quando ela levantou pela primeira vez a espada da proteção e junto com o unicórnio Ventania e a galera da rebelião para enfrentar o vilão Hordak. For the honor of love, by the power above, I have the power, I have the power. Olha, ao lado do próprio He-Man, a She-Ra é a personagem desse universo que mais foi explorada nas mais diversas mídias, com desenhos animados e histórias em quadrinhos e, claro, brinquedos, inclusive sendo dona da sua própria linha que surgia lá nos anos 80. This is Adora, He-Man's twin sister. This is Spirit, her beloved steed. Fabulous secrets were revealed the day she raised aloft her sword. Adora became She-Ra, Princess of Power, the most powerful woman in the universe and defender of Etheria. And Spirit became Swiftwind, the fabulous... Letra T. Teela. E a Teela, a valente capitã da guarda de Eternia, filha do mentor e da feiticeira e crush eterno do He-Man. Essa, com certeza, foi a heroína que todo mundo conheceu lá no desenho clássico. Mas o caso é que quando a Teela surgiu, já no lançamento da linha em 1982, a personagem tinha uma origem muito diferente, aparecendo como uma deusa guerreira
predestinada a ser a futura guardiã do castelo de Grayskull, sendo também a aliada do He-Man selvagem. Inclusive no próprio desenho da Filmation, essa origem diferente ganhou uma referência no episódio O Triunfo de Teela. Ter você, esqueleto. É a feiticeira! Será que você se esqueceu de mim? Pensamos que tinha sumido. Vocês mesmos podem ver se isto é verdade ou não. Portanto, é melhor vocês irem antes que eu convoque os poderes de Grayskull. Tem alguma coisa diferente nela. Nesse episódio o esqueleto manda a mamãe feiticeira para outra dimensão e a Teela faz as vezes de defensora dos segredos de Grayskull. Letra U. Unicórnios. E vou dizer, hein? Os unicórnios estão bem presentes no universo do He-Man e da She-Ra. Só que enquanto lá em Etéria existem vários deles, tendo inclusive uma ilha inteira povoada por esses seres místicos, e ainda a presença constante de cavalos guerreiros como fiel aliado da heroína, o Espírito, que assume a forma de um unicórnio alado chamado Ventania e muito mais... Somente algumas pessoas conhecem meu segredo. Já em Eternia, depois de séculos de caçadas indiscriminadas com a galera querendo apenas os chifres dos bichinhos, os unicórnios foram quase extintos, com apenas um único exemplar da espécie sobrevivendo no Vale Sussurrante, onde ele é protegido por seres míticos conhecidos como Silani. Letra V. Vykron. E aqui mais um guerreiro que era para ser o He-Man original, mas que acabou trilhando outros caminhos. Já que a história de Eternia mostra que 50 anos antes do príncipe Adam nascer, um guerreiro chamado Vykron lutou nas arenas de gladiadores do Lord Sholo, governante da Selva Divinha, e sendo um grande campeão, ele aprendia com cada oponente derrotado, se tornando um mestre em muitas técnicas de combates e armas. Isso até enfrentar o selvagem Gygor, sendo simplesmente rasgado no meio como se fosse um pedaço de papel. Mas apesar desse triste fim, o Vykron realmente, olha, acreditem, surgiu para ser um He-Man. Tudo porque lá no início do desenvolvimento da linha de brinquedos Masters of the Universe, o Roger Sweet desenvolveu um herói que se transformaria em um homem-tanque, também em um bárbaro melhor estilo Conan e ainda um homem espacial. Mas como todo mundo sabe, logo esse conceito foi abandonado, se tornando apenas ali parte da criação do herói. Letra W. Webster. Outro personagem que eu coloco aqui no meu top 10 dos visuais preferidos. E o Webster foi lançado na coleção de 1983, sendo um guerreiro do mal conhecido como o Mestre das Fugas. Depois disso, lá em 1984, já no primeiro episódio da segunda temporada, o vilão aracnídeo uniu as forças dele ao esqueleto e passou a dar trabalho pro He-Man. Quase isso. Se tiver algum poder maligno, ela tem que pertencer a mim! Webster! Webster, onde está você? Estou aqui mesmo, ossada! Eu tenho um trabalhinho pra você, seu inseto! Preste atenção! E sendo um vilão bem popular entre os fãs da franquia, o Webster também apareceu em várias histórias em quadrinhos, no desenho da She-Ra e, claro, no He-Man de 2002. E ainda com participações nas novas temporadas de Salvando Eternia e também Revolução. Agora, como curiosidade, sabiam que existe uma versão heróica do Webster? Existe. E essa versão apareceu no desenho CGI da Netflix, voltado ali para as novas gerações de crianças, onde o Monstro-Aranha, apesar de ser quase irracional, se torna um dos aliados do He-Man como um dos guerreiros heróicos do Stratos. Letra X. Shan. Olha, e já que não tem nenhum X-Men na franquia do He-Man, a gente aproveita esse X aí que é bem complicado para trazer uma personagem que só apareceu nos quadrinhos brasileiros. E essa personagem misteriosa chamada Shan, a tapeceira de Sharkoran, foi criada pela dupla José Menezes, que era responsável pelos argumentos, e o Watson Portela mandando bem nas artes. Ela apareceu no número 21 do gibi do He-Man pela editora Abril. Uma daquelas histórias totalmente produzidas por aqui, sendo uma seguidora da suposta deusa Gorgone, uma vilã que deu bastante trabalho pro He-Man, pro Mentor e pra Teela, usando os seus poderes, que as pessoas, podiam ser transformadas em tapetes vivos. Olha, esse é aquele tipo de história que vale a pena ser lida até hoje, já que ela tem ali um tom um pouco mais adulto do que a galera estava acostumada com o desenho clássico. Letra Y. Yukers. Yukers é um Trollan e é o irmão mais novinho da Adriele, uma personagem muito simpática que, assim como Yukers, apareceu muito pouco no desenho, mas foi marcante. E no caso da Adriele, ela ficou bem marcada por cantar
cantar uma das musiquinhas mais divertidas de todos os tempos. Bem, vence o mal, espanto temporal, o azul, o amarelo, tudo é muito belo. Já o Yukers, por ser mais novinho, gostava de pregar peças mágicas pra cima de todo mundo e pra cima de todos, principalmente do coitado do Gorpo, chegando ao ponto de quase destruir Eternia no processo. Numa dessas, o jovem Trolano libertou um mal poucas vezes visto, como aconteceu no episódio O Retorno de Drelly. Sei, é coisa séria. Por favor, por favor. Tá bom, Yukos, mas nada de brincadeiras, hein? Eu prometo! Bom, pelo menos como era bem comum no desenho do He-Man, no final da aventura, o Yukers aprendeu uma bela lição. Letra Z, Zoar. E a Zoar surgiu como um falcão de brinquedo na franquia do He-Man, reaproveitando moldes da coleção do Big Jim, que também era da Mattel lá nos Estados Unidos. E nas mini-comics, ela servia ali como um tipo de mensageiro alado entre o He-Man e a deusa do castelo, e às vezes também ajudava nos combates. Só que aí, com o desenvolvimento do desenho da Filmation, a produtora deu ali uma repaginada na Zoar, transformando simplesmente o pássaro mensageiro em uma versão alada da feiticeira do castelo de Grayskull no melhor estilo Manimal. 3 pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e Gorpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas. E o brinquedo da Zoar também ganhou uma versão do mal chamada Screech, para reaproveitar os moldes, e curiosamente, foi dessa forma que o pássaro malvado apareceu no desenho, ficando totalmente desvinculado da versão Zoar da feiticeira. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado do alfabeto do He-Man. A gente pode fazer outros, né? Inventar outros temas malucos assim. Então, para isso eu dependo de você. Já está inscrito aqui no canal? Então bora lá, se inscreve aqui se ainda não tá e aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Agora, se você já fez tudo isso, quer ajudar a gente ainda mais, que tal se tornar um membro Felpudo Gold? Vai ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos. O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!